Paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos. Nesta tarde gostaria de meditar com vocês no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 a seguir. Nós vamos meditar numa palavra que eu quero dar o tema: algumas consequências da desobediência do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo 1 a seguir. Vai dizer assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, reclama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e se fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançava no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E os mestres do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és? E ele disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizesse isso? Pois sabiam que porque fugia de diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E enquanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas nada podia, porquanto o mar ia embravecendo cada vez mais. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem,
e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. E deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Amados, através desses versículos que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 17, do primeiro capítulo do livro de Jonas, nós vemos que Deus chama o profeta e envia ele para a cidade de Nínive, uma grande cidade chamada Nínive, para que ele pudesse pregar, para que ele pudesse falar àquela cidade, aquele povo, que a maldade daquele povo tinha chegado até as narinas de Deus. Um cheiro de maldade, o cheiro dos erros, das falhas daquele povo tinha subido até Deus. E Deus agora envia o profeta Jonas para pregar, dizer que se eles não se convertessem, dizer se eles não melhorassem, que Deus, dentro de 40 dias, iria destruir aquela cidade. Porém, Jonas, ele, ao invés dele ir cumprir a sua missão, cumprir o propósito de Deus, ele procura fugir da presença de Deus. Procura fugir da face de Deus. Mas nós sabemos que de Deus ninguém pode se esconder. Nós sabemos que de Deus ninguém pode fugir. Nós vemos em Salmos dizendo assim que se eu subir ao céu, ali tu estás. Se eu descer às profundezas do mar, lá também tu estás. Se eu fizer a minha cama no Seol, ou seja, na sepultura, ali também o Senhor está. Não adianta nós querermos fugir de Deus. Não adianta nós querermos fugir dos propósitos de Deus. Aonde Deus ele está, aonde Deus ele está em todos os lugares. E ele nos conhece e ele sabe de tudo sobre nós. Por isso, Jonas, ele não adiantaria fugir, achando que fugiria da face do Senhor, porque Deus estaria lá onde ele está. E Jonas sofreu, não somente ele, mas aqueles que estavam à sua volta, sofreu algumas consequências por causa dessa desobediência em que Jonas cometeu. E nós vamos ver aqui, nessa mensagem, algumas consequências que Jonas sofreu por causa da desobediência, por causa de rejeitar o mandado de Deus, a ordem de Deus, para que ele fosse pregar a cidade de Nínive. E ali então, ele fugindo do propósito de Deus, ele fugindo da ordenança de Deus, ele então sofreu
algumas consequências. E nós vamos ver aqui nesta mensagem, nesta tarde. A primeira consequência que eu vejo nesse texto é que quando Jonas desobedeceu a ordem de Deus e tentou fugir da face de Deus, ele começa a descer. Ele começa a cair da sua posição. Ele começa a ser rebaixado da sua posição. E nós vamos ver aqui que ele estava numa posição no alto. Mas quando ele começa a desobedecer a Deus, a fugir do propósito, a desobedecer uma ordem de Deus, ele começa a descer. Em primeiro lugar, ele vai e desce para Jope. A palavra de Deus vai dizer que ele desce para Jope. Jonas capítulo 1, verso 3, dizendo assim: E Jonas se levantou para fugir da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, chegou, achou um navio que ia para Tarsis. Então quer dizer, ele desceu um degrau, porque desobedeceu a ordem de Deus. Ele desceu um degrau. Ele desceu para Jope. Depois nós vemos que ele descendo para Jope, ele desceu mais um degrau ainda. Ele desceu para dentro do navio. Nós vemos que ele está descendo. Nós vemos que ele está, caindo, se abaixando, descendo o mais fundo. Depois que ele desceu para o navio, nós vemos ainda no capítulo 1, no verso 5, ele descendo mais ainda. Então, temendo os marinheiros, e achava que, e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as suas fazendas que estava no navio, para aliviar o peso. E Jonas, porém, desceu ao lugar do porão. Então, quer dizer, ele já tinha descido a Jope, agora desceu para dentro do navio, e agora ele desce mais fundo ainda, desce para o porão do navio. Então, nós vemos que ele vai descendo, por causa da desobediência. E nós vemos que ainda depois que ele desce para o porão, nós vemos também que ele continua descendo. No versículo 15, nós vamos ver aqui, no capítulo 1, versículo 15, que levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Então, ele desceu agora, ele estava no porão, agora levantaram ele e jogaram ao mar, lançaram ao mar. E ele então desceu mais baixo ainda, ao fundo do mar. Nós vemos então, com essa lição de Jonas, que quando nós desobedecemos a ordem de Deus, o mandado de Deus, aquilo que Deus tem um propósito nas nossas vidas, e tem um propósito conosco, e nós então desobedecemos, nós rejeitamos, nós começamos a descer cada vez mais. Mas quando nós tomamos coragem e vamos fazer o que o Senhor nos manda, o que o Senhor nos determina, então nós somos exaltados por Deus. Nós vamos subindo degraus, mas quando nós desobedecemos, nós vamos descendo cada vez mais. Então, por isso eu te trago nesta tarde, meu querido irmão, minha querida irmã, quando Deus falar algo para ti,
Obedeça a voz de Deus, para que você não venha descendo, para que você não venha descer mais e mais. Mas mesmo que Jonas desceu até a profundeza do mar, mas nós temos um Deus que é misericordioso, é um Deus que nos ama, é um Deus que tem compaixão de nós, e Ele ainda deu oportunidade para Jonas. Ele envia um grande peixe para engolir Jonas. E ali no ventre do peixe, Jonas começa a orar. Jonas começa a clamar. Jonas começa a pedir a misericórdia de Deus. Mas nós vamos ver aqui a segunda consequência. A primeira consequência é que quando nós desobedecemos a Deus, nós vamos nos abaixando, caindo, descendo. Mas quando nós obedecemos, nós vamos subindo degraus a degraus. Mas agora nós vamos ver a segunda consequência. A segunda consequência, por ele fugir dos propósitos de Deus, sobreveio a tempestade. Irmãos, quantas tempestades têm chegado até nós? Quantas tempestades têm surgido na nossa caminhada? Quantas tempestades têm se levantado contra a nossa vida? Alguma dessas tempestades pode ser que veio até nós por causa das nossas desobediências. Muitas vezes são tempestades que Deus quer nos provar. É uma permissão de Deus. Mas muitas vezes as tempestades que têm chegado até mim, as tempestades que têm chegado até você, talvez são desobediências da nossa parte. É que nós queremos fugir dos propósitos de Deus. É que nós estamos rejeitando o mandado, a missão que Deus tem nos mandado, que Deus tem nos entregado. Então vêm essas tempestades. Na vida de Jonas veio a tempestade. Parecia que estava tudo bem. Ele foi lá, pagou a passagem, foi lá, desceu a Jope, comprou a passagem, entrou para dentro do navio. Eu acredito que tudo estava indo bem. Mas quando o navio já estava no meio do mar, ali começou aquela tempestade. Ali começou os ventos levantar as altas ondas e começou a lançar o barco, o navio, de um lado para o outro. E os marinheiros começaram a ficar preocupados. Os marinheiros começaram a se desesperar e começou a jogar tudo que estava ali dentro do navio para poder aliviar o peso, para que as pessoas que estavam dentro do navio não perecessem. A tempestade chegou. Mas tudo isso por causa de uma desobediência do profeta Jonas, a qual Deus tinha dito para ele: vai para a cidade de Nínive. E ele queria ir para a cidade de Tarsis. Que eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, nós possamos meditar nesta palavra. E todas as vezes que Deus nos impulsionar, todas as vezes que Deus nos mandar ir em algum lugar, fazer alguma obra, fazer alguma missão, que eu e você possamos lembrar disso. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Porque se eu não fizer, pode vir uma tempestade.
Pode vir os ventos, pode vir algo que venha me afligir. E aqui aconteceu com Jonas. Deus, o próprio Deus, enviou a tempestade para dar uma lição no profeta, para dar um ensinamento para o profeta. A terceira consequência que eu vejo que acontece na vida de Jonas, por ele querer fugir do propósito de Deus, por ele querer fugir da missão que Deus havia determinado a ele, é a perda financeira. Nós vemos que Jonas está ali dentro do navio, como eu já disse, talvez o navio viu e no início ia tudo bem, tranquilo, mas lá no meio começou a tempestade. E aí os marinheiros, os responsáveis pelo navio, começou a jogar os alimentos fora. Começou a jogar ali os produtos que eles iam levando dentro daquele navio no mar. E ali começou a desperdiçar, começou a jogar fora para tentar controlar o navio. Começou a jogar tudo fora para ver se controlava o navio, mas as ondas, a tempestade ia aumentando cada vez mais, a ponto deles começar a clamar cada um ao seu Deus, a buscar socorro, querer uma resposta dos seus deuses, mas acredito que não tinha nenhuma resposta. Eu vejo que ninguém respondeu, nenhum outro Deus respondeu. E eles ficam apavorados, começam a lançar sorte para saber o que estava acontecendo, por que tinha vindo aquela tempestade naquele barco. As coisas que eles tinham dentro do navio, jogaram tudo fora para ver se aliviava o peso do navio, para ver se pudesse controlar. Mas nada estava acontecendo. Eles procuravam ali controlar o navio, mas o navio estava para afundar. E eles então desceu ao porão, quando lá encontrou Jonas dormindo, despertaram Jonas e disseram: clama ao teu Deus. Lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então perguntaram para Jonas por que é que estava acontecendo isso, por sua causa. Mas o que você fez? Qual é a tua ocupação? De que povo tu és? Quem é o teu Deus? E ali Jonas começou a confessar, dizendo: eu temo a um Deus vivo. Eu temo a um Deus que criou o céu, eu temo a um Deus que criou a terra. E é por minha causa que vocês estão perecendo. É por minha causa que houve esse desperdício financeiro, que tiveram que jogar tudo ao mar, perderam os seus bens por causa da minha desobediência. E ali então, Jonas disse para ele: vocês têm que me lançar no mar. Eu sou culpado. É culpa minha. Eu que pequei.
eu que falhei, eu que errei. E agora, então aqueles homens ficam com medo de lançar Jonas, porque sabia que ele temia um Deus vivo, porque sabia que ele temia um Deus do Criador dos céus e da terra. Então eles ficaram com medo de Deus cobrar a vida de Jonas deles, e não quiseram jogar Jonas. Tentaram manipular, tentaram controlar o navio de todas as maneiras, mas a palavra de Deus vai dizer que a tempestade ia aumentando, as ondas iam aumentando, o vento ia aumentando, e eles não estavam mais conseguindo controlar o navio. E então eles resolvem lançar Jonas ao mar. Mas antes eles fazem uma oração a Deus, pedindo para que Deus não cobrasse dele, para que Deus não cobrasse deles a vida de Jonas, para que Deus pudesse poupar eles, para que Deus livrasse eles daquela tempestade, mas que não cobrasse a vida de Jonas deles. Agora eles lançam Jonas ao mar, e então o mar se aquieta, e então o mar se acalma. Nós vemos essa grande lição, que muitas vezes o mar da nossa vida, nós não estamos conseguindo controlar o navio, nós não estamos conseguindo controlar o barco. Então nós vemos acontecer as perdas, nós vemos acontecer as perdas, mas elas só vão parar quando nós nos reconhecemos que erramos, reconhecemos que falhamos, reconhecemos que deixamos o propósito de Deus, mas que nós temos que retomar o propósito que Deus tem nas nossas vidas. E então o mar vai se acalmar, então a tempestade vai se acalmar, e nós vamos ser vitoriosos. Então a terceira consequência foi a perda financeira. Quando Jonas desobedeceu a ordem de Deus, o mandado de Deus, a missão que Deus tinha para ele, e ele recusou a primeira vez, e ele desistiu do propósito de Deus na vida dele, dele ir lá pregar na cidade de Nínive. Então veio essas consequências. E agora eu quero falar da quarta consequência da vida de Jonas. Por desobedecer o mandado, por desobedecer a ordem, por não querer cumprir o propósito que Deus tinha na sua vida, que Deus tinha com aquela cidade de Nínive. A quarta consequência foi que ele correu o risco de perder a sua própria vida. Ele correu o risco de morrer. Ele correu o risco de outras pessoas que estavam ao seu redor morrer, por causa da sua desobediência, por causa de rejeitar os propósitos de Deus, por causa de rejeitar a missão que Deus havia determinado para que ele cumprisse. Ele correu o risco de perder a vida. Mas como eu já disse, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e Deus então deu uma nova chance para Jonas. Deus deu uma nova oportunidade para Jonas. Não permitiu que ele morresse,
não permitiu que alguém do navio morresse, porque Deus, Ele é Deus de misericórdia. Mas Ele quer que nós façamos a sua vontade. Ele quer que nós façamos o teu querer. Ele quer que nós realizamos o seu propósito. E esta mensagem, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aí do outro lado, ouvindo, vendo esta pregação, que ela venha falar ao teu coração. Que tudo aquilo que Deus colocar no teu coração, falar com você, para você fazer, que você possa esforçar e fazer, para que não venha sofrer consequências como Jonas sofreu. E não somente Jonas, mas aqueles que estavam no navio juntamente com Jonas. E se Jonas não tivesse dito para eles lançar ele no mar, porque a culpa era dele, talvez todo o navio, todas as pessoas que estavam no navio, teria perecido. Mas Jonas confessou o seu erro. Jonas confessou a sua falha e pediu misericórdia de Deus. Orou a Deus ali dentro do ventre do peixe. Clamou a Deus por misericórdia. Clamou a Deus por compaixão. Clamou a Deus por socorro. E Deus então permitiu Jonas viver. E ele foi até a cidade de Nínive, pregou a palavra do Senhor, e o povo se arrependeu. E Deus então perdoou e não destruiu aquela cidade naquele momento, naquela data em que Deus havia falado que se eles não se arrependessem, seria destruída a cidade. E naquele momento, o povo se arrependeu. Naquele momento o povo se humilhou, jejuou, proclamou um jejum. O rei proclamou um jejum para toda aquela cidade e também os animais. Crianças, mulheres, homens, jovens e os animais fizeram um jejum, pedindo misericórdia a Deus. E Deus então não destruiu aquela cidade. Então que esta palavra nessa tarde possa falar ao seu coração e que Deus possa vos abençoar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por esta palavra. Que esta palavra possa falar ao coração de cada irmão, ao coração de cada irmã, ao coração de cada jovem, de cada adolescente, de cada vida, Senhor, que ouvir, que vê este vídeo, Senhor. Que o Senhor possa falar fortemente na alma, no espírito, no coração. E que cada um de nós, Senhor, possamos receber de Ti direção, receber de Ti sabedoria, para que possamos cumprir os Teus propósitos, cumprir a Tua vontade, cumprir a missão que o Senhor tem para com as nossas vidas. É o que eu te peço, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.